Qual será o tamanho da resistência a Flávio Dino na sabatina no Senado? Muito boa noite. Muito boa noite, Leandro. Boa noite, doutor Alessandro. Boa noite à nossa audiência. Acredito que ele sofrerá pouquíssima resistência. É muito mais provável que o nome de Flávio Dino para o STF seja aprovado pelos senadores, mas não necessariamente pelo mérito da indicação. O Senado brasileiro ele se notabiliza pela sua subserviência ao Executivo, que tem aí enorme poder de barganha em razão dos bilhões de reais destinados a emendas parlamentares e das centenas e centenas de altos cargos que dispõem nas estatais, nas autarquias, nos bancos públicos e nos órgãos federais. Então, respondida a pergunta, Leandro, ainda que sucintamente, eu não posso me furtar de tecer alguns comentários sobre a escolha de Flávio Dino para o STF. Mais uma vez, Lula da Silva trai o seu compromisso de campanha e indica para a vaga do Supremo Tribunal Federal um amigo e companheiro. Aspas aqui para o então candidato Lula em outubro do ano passado, por ocasião do primeiro debate eleitoral do segundo turno das eleições. Eu, sinceramente, estou convencido que tentar mexer na Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece muito bem e eu sou contra. Fecha aspas. Pois bem, Flávio Dino é amigo. Flávio Dino é companheiro e Flávio Dino é partidário do petista. Portanto, a julgar pelo juízo anterior de Lula da Silva, a sua indicação representa, e aqui eu falo em aspas novamente, um atraso e um retrocesso. E Lula foi além na ocasião. Ele afirmou o seguinte: não é prudente, não é democrático um presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Então, considerando que Lula indicou seu próprio advogado e amigo, Cristiano Zanin, na sua primeira escolha para o STF nesse mandato, e agora acaba de indicar um grande aliado político, Flávio Dino, para preencher a segunda vaga na corte, nós podemos sim inferir que, além de imprudente e antidemocrático, o comportamento de Lula representa uma traição ao povo brasileiro, em especial uma traição ao seu próprio eleitorado. Um eleitorado que, diga-se de passagem, acreditou ingenuamente que Lula da Silva traria para o Supremo a representatividade de gênero e de etnia que a esquerda brasileira falsamente alardeava para conquistar o voto da população. Pois bem, aqui nós temos mais uma expectativa frustrada no rol de promessas descumpridas pelo lulopetismo. Nada de mulheres, nada de pretos e nada de diversidade nas indicações de Lula ao STF. No mais, a escolha de Flávio Dino para o Supremo é especialmente controversa porque consagra a politização do judiciário. Em nossa corte maior, o lado esquerdo da balança é muito mais pesado. E isso colabora para um Estado intervencionista, um Estado que cerceia a liberdade de expressão, um Estado que promove o ativismo judicial e um Estado que ignora o processo legislativo para criar normas de direito penal, normas de direito processual, normas de direito constitucional. Outro ponto que torna a indicação de Flávio Dino ao STF uma questão tão polêmica e diz respeito à sua biografia política e aos seus posicionamentos partidários e ideológicos. Afinal de contas, o que se espera idealmente de um magistrado, de um juiz de direito? Que ele seja imparcial e que ele atue com temperança, ou seja, que além de justo, além de equilibrado, ele seja comedido nas suas manifestações públicas, especialmente aquelas manifestações fora dos autos do processo. E não parece ser esse o perfil de Flávio Dino, que é um político muito combativo, né, e que transparece ser mais vocacionado aí para a militância partidária, o que, convenhamos, não combina com o poder judiciário ideal. Também é fundamental lembrar que uma das atribuições mais importantes do Supremo Tribunal Federal é julgar pessoas com prerrogativa especial de foro, aquele tal foro privilegiado que beneficia milhares de políticos, entre eles centenas de aliados e centenas de adversários do político Flávio Dino. Será que o amigo e companheiro de Lula examinará os processos judiciais dos seus correligionários e dos seus opositores com a devida isenção? Será que o Flávio Dino vai se declarar suspeito ao julgar amigos ou inimigos? Isso são questões aí para o futuro. Mas, se nós buscarmos as respostas no passado e se a gente se fiar nas palavras do próprio Lula da Silva, pouco mais de um ano, nós só poderemos chegar a uma conclusão. Aspas, de novo, colocar amigo, companheiro e partidário na Suprema Corte é um atraso e um retrocesso, além de ser antidemocrático e imprudente. Palavras do próprio presidente.